Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, essa casa do caminho, parque espiritual, onde nos encontramos semanalmente para poder estar mais próximo da espiritualidade amiga, de lembrar da presença de Deus em nós, em cada um de nós, e também estarmos no intercâmbio com os nossos amigos desencarnados, né? Amigos, irmãos, parentes, todos aqueles que estão ligados a nós e que estão no plano espiritual. Porque como a doutrina espírita nos ensina, há um intenso intercâmbio, né, entre esses dois planos. Então, na noite de hoje, teremos a palestra pública, como sempre acontece, aos sábados à noite. Hoje a palestra intitulada Família e Irmãos, e será proferida pelo nosso querido Sérgio Miller, com a participação especial do Vinícius Teles, no violão e voz e violão. E a gente aproveita esse momento para lembrar que todos os trabalhos do Monte Alverne, as atividades de cunho espiritual e também aquelas de cunho assistencial, estão divulgadas nas redes sociais do Monte Alverne, no nosso Instagram, no site do Monte Alverne, no Facebook. Então, quem quiser conhecer as atividades do Monte, podem acessar as redes sociais e lá obter essas informações. A gente também tem um canal do Monte Alverne no YouTube, onde estas palestras são divulgadas semanalmente, assim como um conjunto já bem grande de mensagens do nosso querido Chico Xavier, mentor da nossa casa, que durante 18 anos se comunicou através da mediunidade do Ariston Teles, né, o fundador desta casa. Então é isso, a gente vai pedir para o nosso querido Acácio fazer a prece de abertura e logo na sequência daremos início à palestra. Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, o Senhor de nossas almas. Agradecido, Jesus, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Que possamos, Mestre, nesta jornada da noite de hoje, aurir forças para prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Agradecido, Jesus, pela consciência que já nos desperta. Saber que somos responsáveis pelas nossas ações. Que o caminho a ser percorrido é longo, é penoso, mas necessário para o nosso burilamento. Nos ajude, Jesus. Nos dê forças para não desanimarmos ante as necessárias provas. Permita, Mestre, a presença entre nós, nesta noite, de seus mensageiros de luz. Que eles harmonizem os nossos pensamentos, acalente os nossos corações, de maneiras que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Pedimos também, Mestre querido, muito amparo, muita luz, muita intuição para o nosso irmão encarregado da atividade desta noite. Que assim seja.
Agradecemos ao Acácio pela prece inicial, dando abertura aqui aos trabalhos da noite. A gente queria aproveitar ainda, só um aviso, hoje é o primeiro sábado de dezembro, né? A primeira palestra do mês de dezembro, mês muito especial para nós, porque é o mês que lembramos e festejamos o nascimento do nosso Divino Mestre Jesus, né? E aí gostaríamos de, rapidamente, divulgar as duas outras palestras que acontecerão nesse mês, que teremos, então, 3 palestras, né? Teremos, no próximo sábado, Comunhão com Deus, palestra que será realizada por Lânio Tomás e Rui Meirelles, né? É uma palestra que junta uma apresentação oral, né, a partir da literatura espírita, e músicas, né, tocadas pelo nosso querido Lânio Tomás. Lânio Tomás é um músico, como se diz, profissional, né, e também trabalhando na seara espírita, um homem de muito talento, né, de uma voz belíssima. Então, será uma oportunidade de, né, podermos ouvir esse trabalho tão bonito do Lânio e também do Rui Meirelles, tá? E no dia 21 de dezembro, encerrando as palestras deste ano, teremos a palestra A Lei do Amor, do nosso querido Ariston Teles, né? Veremos, então, um vídeo desta palestra que o Tom proferiu anos atrás, né, antes do seu desencarne. Então, essas são as duas outras palestras do mês, então, todos estão convidados, né? A gente faz uma homenagem ao Ariston, porque no dia 15, de 16 de dezembro, é o aniversário de nascimento do Ariston, tá? Então é isso. Sérgio e Vinícius, fiquem à vontade. Vamos iniciar então com a música intitulada Mensagem Fraterna, atribuída ao espírito Alta de Souza. Quem souber a letra e quiser acompanhar, fiquem à vontade. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio das forças que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada
noite, meus irmãos. Boa noite aos nossos irmãos também do plano espiritual, que com certeza estão satisfeitos com o envolvimento deste tema por vários irmãos no decorrer de algumas semanas, quando nós estávamos preparando esta abordagem da família, e acrescentamos então algumas passagens também sobre a questão da parentela, que seriam nossos irmãos. Então nós agradecemos e muito aos benfeitores do Monte Alverne por nos facultar esta oportunidade, e desde já também desejamos de antemão uma noite especial para todos nós e para as nossas famílias aqui representadas, e aqueles irmãos também que não puderam comparecer hoje possam receber essas vibrações. A família, essa organização, vamos dizer, que recebeu esse título, família, ela, segundo os Espíritos informam na codificação, foi um salto de qualidade para as organizações humanas, para o ser humano de um modo geral, porque até então a sociedade vivia num movimento assim muito com desamor em relação à família. Até hoje, se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar sociedades que praticam a poligamia e etc., né? Alguns reis têm seu séquito de esposas, etc. Então, o casamento, a família em si, ela foi uma oportunidade que os espíritos benfeitores acharam para evoluir um pouco mais a sociedade humana terrena. Tanto que lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, a terceira parte, o capítulo 7, na Lei de Sociedade, perguntaram então qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Foi perguntado aos espíritos. E eles disseram, foram categóricos, né? A recrudescência do egoísmo, o aumento do egoísmo, o aumento desta chaga da sociedade que nós temos, trazendo uma desconstrução de tudo isso que foi feito. No Livro dos Espíritos atualizado, tem uma frase também muito importante: o lar é a nossa primeira escola, nosso primeiro educandário. Então, essa associação, né, um casal, vamos colocar dessa forma, através de uma programação feita pelos benfeitores espirituais, com as suas fichas kármicas, com as suas fichas de provas a serem trabalhadas numa futura encarnação, vão trazer, então, para o seio da sociedade, todos aqueles que, de uma certa forma, contribuíram ou não para que esse avanço da família, vamos dizer assim, se concretizasse. Por isso que os benfeitores trazem essas informações, principalmente em relação à reencarnação. Nós vamos ver aqui que o Evangelho aborda a questão da reencarnação e a desencarnação, né, a morte prematura ou não, se isso atrapalharia os laços familiares. Então nós vamos aqui um pouco abordar essa questão. Então nós temos sempre que observar a questão desses irmãos que estão vindo para a nossa família. Os nossos filhos, aqueles que também são adotados, que também são nossos filhos, de uma certa forma. Esse entrelaçamento vai ser muito importante, porque, como está dizendo aqui, o nosso primeiro educandário, a primeira prova que nós vamos encontrar no seio da família. Então, se nós conseguirmos gerenciar bem essas questões, nós sabemos da dificuldade, acredito que todos aqui, né, vieram de uma família, estão inseridos num contexto familiar, com irmãos, com seus genitores, e aí então as provas vão se juntando, as provas vão se somando, e muitas vezes isso pode trazer
um grande benefício na qualidade da nossa caminhada terrena aqui, a nossa evolução enquanto seres humanos. Aprendendo a respeitar mais, né? Então, se num momento pretérito nós ofendemos as mulheres, maltratamos as mulheres, ou maltratamos os homens, maltratamos nossos filhos, de uma certa forma, nós vamos ter uma oportunidade de resgatar essas questões no seio da família. Então, eu lembro que há um tempo atrás eu escutava o rádio de manhã cedo, e tinha uma propaganda, eles falavam: a família é o berço de tudo. Hoje me ocorreu essa frase que nós guardamos na nossa memória. Então, realmente, nós não vamos entrar também aqui hoje nesse aspecto da psicologia, né, que hoje em dia também contribui muito para essa qualidade das famílias, não é o nosso campo. Então, os irmãos que puderem no futuro trazer uma abordagem nesse sentido das famílias, fiquem à vontade, nossos irmãos. Nós vamos trazer aqui a colocação que está no Evangelho e no Livro dos Espíritos, para nós dialogarmos. Então, abrindo essa parte, inseridas no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ter no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que aborda as questões vinculadas à reencarnação. Então, eles já trazem essas diretrizes para nós. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Os espíritos não são... os espíritos formam no espaço grupos, famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Fica claro, então, que a nossa família é muito maior do que nós imaginamos. Cada encarnação que nós temos, nós vamos somando esses valores, somando as questões que nós vamos tratar pela lei do amor, pela afinidade, como está dizendo aqui. Vamos formar famílias, vamos formar grupos afins. Então, com o passar das reencarnações, nós vamos aprendendo e vamos burilando essas questões aí. Então, a reencarnação, ela não destrói os laços de família, pelo contrário, elas aproximam ainda mais. Meimei traz uma frase muito interessante, está lá no livro Cartas do Coração. O que Meimei nos diz? A nossa família cresce à medida que crescemos com o amor. Então, quanto mais nós burilarmos o sentimento fraterno uns para com os outros, a nossa família vai crescer cada vez mais. Por isso que muitas vezes a família que já conquistou esse envolvimento com o sentimento do amor, com essa afinidade, ela pode receber no seu seio espíritos que ainda vão precisar trabalhar essa questão. Então, muitas vezes, nós, enquanto pais e mães, podemos questionar isso. Mas a minha família é tão bacana, a minha família é tão harmonizada, e nasceu, né, o nosso filhinho, o último agora, já está dando trabalho para nós. Os outros não são assim. Por que esse ficou assim? Teve a mesma educação, a mesma postura, os pais tiveram a mesma postura, e a criança, então, tem uma índole um pouco diferente. Muitas vezes pode acontecer, né? Isso não é uma regra, mas pode acontecer que aquela família que já está embasada, estruturada no amor, na fraternidade, ela vai então receber esses irmãos que ainda estão precisando vamos dizer assim, de um certo posicionamento, para que eles possam, através dessa disciplina familiar, trabalharem também as suas questões. Então, continuando, esses espíritos felizes por estarem juntos, procuram-se, seguem-se nas encarnações seguidas, onde se reúnem na mesma família, trabalhando em conjunto para o seu adiantamento. Esse é o item 18 do Evangelho, no capítulo 4, tá, meus irmãos? Continuando no capítulo 4, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O subitem piedade filial. O que o Evangelho nos traz? A palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso
que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso, ainda tudo o que a caridade manda para com o próximo. Então, se a caridade nos pede para amarmos o nosso próximo, em relação aos nossos pais, muito maior tem que ser o nosso envolvimento. E aí, então, eles trazem essa colocação muito interessante, que nós vamos fazer também vamos abrir aqui um parêntese. Diz assim o Evangelho: ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. O nosso parêntese vem relacionado com a nossa profissão. No hospital em que militamos, nós encontramos muito essa característica, o abandono. As pessoas estão ali abandonadas pelas suas famílias ou muitas vezes até pelos parentes ali mais próximos. O Evangelho traz então essa colocação. Por que esses irmãos estão abandonados? Por que a família não quer cuidar? Então, muitas vezes isso é uma prova também. Como está dizendo aqui, às vezes e isso nós estamos vendo ali diuturnamente, aquele que está abandonado, por sua vez, abandonou também. Maltratou sua esposa, maltratou seus filhos, ou seu esposo, os seus filhos, e aí então já passa, a própria lei divina já vai encarregando ali de começar essa oportunidade dele, porque enquanto está abandonado, enquanto está no leito ali no hospitalar, com certeza a consciência vai trabalhar essas questões aí. Por que disso? O sofrimento ensina muito bem essas questões. Então o Evangelho é bem claro. Podem surgir também as questões, como nós estamos vendo no dia a dia. Sérgio, mas o meu pai e minha mãe são pessoas muito difíceis. Meus irmãos são pessoas muito difíceis. Não aceitam, são briguentos, são muito ranzinzas. Nós vamos separar o que é sentimento, né? O que é a piedade filial, o que é a piedade para com os nossos pais e mães, para com a postura deles enquanto seres humanos que também estão trabalhando as suas provas aqui. Muitas vezes nossos pais não tiveram a educação que nós tivemos. Muitas vezes nossos pais tiveram grandes dificuldades, moravam no interior do Brasil, como nós sabemos aí, as facilidades são outras, né? Então eles vão passar valores para a sua família que muitas vezes na atualidade alguém que tenha, por exemplo, alguma pessoa que tenha aí seus 50, seus 60 anos, com certeza a educação que ele teve lá atrás dos seus pais não é a mesma educação que nós estamos dando hoje para os nossos filhos. Nós temos mais facilidades para educar as crianças, tanto na parte material como também na parte moral. E nós vamos ver aqui, nós vamos ser cobrados enquanto pais e mães pela educação que nós vamos trazer para os nossos filhos. Eles reencarnaram já com uma bagagem diferente da nossa, uma bagagem até, vamos colocar assim, um pouco mais adiantada em relação aos valores morais. Aí cabe o pai e a mãe, então, fazer essa lapidação desse ser que está vindo. Um tema inserido no capítulo 14 também, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no item 8, aquela famosa colocação, né, que perguntaram a Jesus: mestre, tua mãe e os teus irmãos estão aí, querendo conversar contigo, estão aí fora. Então Jesus teria dito: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então surge essa, para quem ainda não tem muito contato com a nossa doutrina, pode achar que isso é uma controvérsia, isso é uma situação embaraçosa, mas não. Por quê? Jesus quer dizer com isso que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. A simpatia e a comunhão de pensamentos unem os espíritos antes
durante e após a sua encarnação. Então, todos aqueles que procuram seguir os ensinamentos cristãos, que estão se esforçando para serem pessoas melhores, esses fazem parte da família cristã, da família que está tentando, de uma certa forma, elevar o padrão do nosso planeta. Muitas pessoas estão fazendo a caridade, estão buscando esse auxílio, estão fazendo com que a vibração da nossa sociedade não caia, não fique tão difícil a nossa vida na sociedade, o chamado meio ambiente, né, a atmosfera psíquica das nossas cidades. Então isso vem de encontro à nossa grande família, muito maior do que nós imaginamos, como falávamos aqui. Monte Alverne, por exemplo, vamos falar da nossa casa abençoada, a família Monte Alverne. Centenas de pessoas comungam conosco aqui durante a semana. Quem sabe se nós, ao desencarnarmos, não vamos encontrar com o irmão que nós conhecemos aqui no Monte Alverne. Oh, meu irmão, que bom, tudo bem. Então, essa questão é interessante porque alguns dos irmãos que militaram aqui no Monte Alverne, que já estão no plano espiritual, continuam a militar conosco aqui. Está aí, então, uma prova da família Monte Alverne. Família de acordo com a afinidade. Não somos irmãos consanguíneos, não nascemos do mesmo ventre materno, mas somos irmãos pela afinidade espiritual, pela tendência de nos melhorarmos, de exercermos aí as virtudes que Jesus nos deixou. Então a família já se alargou agora, já aumentou, já ampliou o seu leque. Nós não temos mais só os irmãos consanguíneos, temos agora os irmãos espirituais. Acontece muito também, nós podemos presenciar nas reuniões mediúnicas irmãos que muitas vezes vêm com uma cobrança para com aquele médium ou para com alguém do grupo. Também, aquele irmão que é beneficiado, que é ajudado, ele pode depois se transformar num grande auxiliar nosso, num grande amigo. Olha aí, aumentou novamente a família. A família agora passa a contar com esses irmãos que, de uma certa forma, vieram nos cobrar e muitas vezes vêm até nos ajudar para que nós, através da dor e das obsessões, busquemos a casa espírita. Então, são irmãos que, de uma certa forma, vão contribuir para o nosso melhoramento e vão ser também puxados para esse melhoramento. São irmãos também de caminhada. Olha, Santo Agostinho, ele discorreu várias páginas sobre essa questão da família. Então, nós pegamos alguns tópicos aqui para nós conversarmos. Vamos ficar de olho na hora. Vamos comentar alguns tópicos aqui antes de Vinícius dedilhar mais umas canções para nós aqui. Então, o que Agostinho nos traz? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Olha que colocação pesada, né, meus irmãos? Olha que colocação pesada. Então, por isso que nós temos que separar o tratamento que nós tivemos com os nossos pais tiveram para conosco, para com os nossos irmãos. Então, nós devemos amar os nossos pais e ajudá-los. Falávamos do hospital que militamos, nós encontramos isso também. Aqueles irmãos que cometeram atrocidades com a sua família. E agora aquele filho que se sentiu prejudicado, ele vai pagar o mal com o bem. Não, meu pai foi muito duro, foi muito rigoroso, nos batia com muita violência, batia em nossa mãezinha também, mas agora eu não vou abandoná-lo, não. Nessa situação que ele se encontra aqui, ele já está recebendo aí o guante da prova nessa encarnação mesmo. Não precisamos entrar em detalhes em relação à parte clínica, que não convém aqui, mas são situações muito difíceis. Poucas pessoas fazem isso. Olhar para aquele irmão que está em cima de uma cama, sua mãe ou seu pai, e abrir o seu coração. Agora eu vou cuidar do meu paizinho. Vou
fazer o que ele não fez por mim. Mas um sentimento belo, não por obrigação, não como uma revanche, não. É literalmente pagar o mal que foi feito, muitas vezes de forma muito drástica. Agora eu vou pagar com o bem, vou cuidar dele, vou dar um banho, vou dar uma alimentação, como uma criança, é verdade. Novamente, Santo Agostinho. Quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Outra colocação difícil para nós, hein? Os benfeitores, quando nós retornarmos para o plano espiritual, podem nos perguntar: o que fizeste do filho que foi confiado à sua guarda? Nós estamos hoje numa época um pouco difícil para a criação de crianças, dos nossos filhos. São muitas facilidades, tecnologias, etc. Então, isso vai realmente ser uma prova dificílima para os pais. Essas crianças que estão reencarnando hoje, muito adiantadas, inteligentes ao extremo, vão exigir dos pais mais rigor, mais disciplina. E já que nós estamos aqui no nosso parque espiritual, vamos implantar o Evangelho no lar, para que as nossas crianças comecem desde cedo a escutar a palavra, a saber que ele não pode agredir o seu amiguinho na escola, a saber que ele não pode agredir a sua mãe na escola. E nós temos aí crianças com 4, 5 anos que são verdadeiros tiranos, meus irmãos, para com seus pais. Já vimos várias vezes nos grupos grupo de evangelização infantil, crianças que se revoltam contra os seus pais com 4, 5 anos de idade. Nós falamos aqui ainda há pouco que alguns espíritos, melhor dizendo, reencarnam no seio das famílias para aprender a trabalhar esse sentimento de antagonismo. Podem ter sido realmente vítimas do passado, como pode ser aquele espírito que vem, de uma certa forma, aprender esses sentimentos aí. Por isso que nós vamos encontrar hoje nos consultórios, nas clínicas, muitas famílias em desespero, com os seus filhos em situações muito delicadas. Então, olha a prova aí sobre o ombro dos pais e da família, porque não só os pais sofrem, né? Os avós sofrem, os irmãos também, que já têm consciência, sofrem também, aqueles tios, os outros agregados, todos participam desse sofrimento. A família se dá as mãos para ajudar esse irmão que está ali. Agostinho continua: mães, é uma mensagem agora muito linda para as mães. Ele diz: mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Olha que interessante, meus irmãos, essa observação. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de suas ou de sua encarnação ou encarnações anteriores. Espreitai, pois, esses menores sinais que revelam os germes desses vícios. Quais são os vícios? O egoísmo e o orgulho. Empenhai-vos e combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão, que nós estamos vendo aí em algumas famílias, infelizmente. Acredito que os pais não queiram isso, logicamente, mas é uma observação muito oportuna, que os pais devem sim se esmerar em trazer esse ensinamento cristão básico para os seus filhos. Alguns centros recebem as crianças a partir de 4 anos, 3 anos e meio, já para o trabalho de evangelização.
Então, isso é muito interessante, essa colocação de Agostinho, e muito atual também. Finalizando aqui. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que o orgulho está enfim domado. É então que Deus abre seus braços fraternais ao filho pródigo, que se lança aos pés. Os espíritos cuja semelhança dos gostos e a identidade do progresso moral, a afeição em comum, levam a se reunirem, formam famílias, procuram-se e reencontram-se felizes com os novos progressos. Essa questão do sofrimento, depois que o Vinícius tocar para nós vamos fazer uma abordagem aqui em cima da obra de Pietro Baldi, que, passados os anos, né, o Evangelho foi escrito lá em 1857 a 65, por ali. O Baldi, já mais adiantado no tempo, vai trazer a mesma colocação, com outras palavras, onde o sofrimento vai ser a mola propulsora para que tanto os irmãos reencarnados como as famílias possam se equilibrar e possam ter condições de se ajudarem mutuamente. Já é tempo de amarmos uns aos outros, assim como nós mesmos. Já é tempo de sermos gentis uns com os outros. Afinal de contas, nossos filhos, nossas crianças se tornarão adultos, pais, terão filhos, terão netos. E esse reencontro pode ser realizado novamente, né? E já é tempo de amar, de quebrar essa relação de dificuldade, de rancor e de rebeldia. E essa canção do Chico César traz muito essa visão de como nós nos sentimos, de como esse amor, esse momento que já é tempo, pode trazer benefício para as nossas relações familiares. Rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que sonhei e me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz, e queria dar tudo que há em mim, tudo em troca de uma amizade, e sonhar e viver, esquecer o rancor e cantar e sorrir e sentir só amor. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que sonhei e me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz, e
queria dar tudo que há em mim, tudo em troca de uma amizade, e sonhar e viver, esquecer o rancor, e cantar e sorrir e sentir só amor. Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz. Agora uma canção intitulada Prece dos Aprendizes do Evangelho, Grupo Castelã. Quem souber cantar, por favor, me acompanhe. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Essa música é belíssima. Boa escolha, Vinícius, para brilhantar aqui a nossa exposição. Uma maravilha essa música. Os irmãos estejam à vontade também para alguma pergunta, alguma colocação dentro do tema, logicamente. Fiquem à vontade, nossos irmãos. Nós temos 4 livrinhos que vamos deixar os nomes aqui para aqueles que quiserem ter mensagens, aprofundar no tema. São livros muito bons, de autores fidedignos, que podemos ler sem desconfiança. O primeiro deles, intitulado justamente Família, que veio a lume através da psicografia de Chico Xavier. São vários espíritos. O título do livro, Família. É pela edição CEL, Centro Espírita União. O segundo livro, intitulado Irmão. Esses são mensagens de Emmanuel, através também de Chico
Xavier, é pela editora Ideal. Outro livro, Irmãos Unidos, também por espíritos diversos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. E, por último, um livro muito bom, que deve ser lido pelas famílias e pelos casais de um modo geral, Nossos Filhos São Espíritos, o autor Hermínio Miranda. Se não me engano, é pela editora La Chatre. Esse livro vale a pena nós lermos. Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio Miranda. Uma colocação que o Evangelho traz também, que muitas vezes pode gerar alguma dúvida, é aquela passagem onde Jesus diz que ele não veio trazer a paz, mas sim também nos itens 9 a 18. Tá? Então nós vamos ler aqui esse trechinho do Evangelho, essa passagem. Ó. Só me achar aqui. Pronto. O que ele quer dizer com isso? Vamos entender aqui. Não penseis que eu vim trazer paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a sua filha de sua mãe, a nora da sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Evangelho de Mateus, o capítulo 5. Desculpe, capítulo 10, versículos 34 a 36. Então, o que vem a ser essas palavras que Jesus trouxe para nós? Os Espíritos nos explicam aqui no Evangelho. Eles nos dizem, não creiais, Jesus falando, não creiais que a minha doutrina seja implantada pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será pretexto. Já estava antecipando que usariam o nome do Cristo, o nome de Jesus, para realizarem aí algumas guerras, algumas desavenças. Então, depois de todas essas lutas intestinas, né? Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Os homens cansados, enfim, de um combate sem resultado, que arrasta atrás de si, senão o desespero, e leva a perturbação até o seio das famílias. Todos então virão se abrigar sobre a mesma bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Nós podemos analisar assim, mas nós estamos vendo hoje tanta violência, guerras em vários lugares do nosso planeta. Aqui em Brasília, por exemplo, estamos tendo uma onda muito desagradável, os feminicídios. Até quando, né? Nós podemos pensar, até quando que isso vai permanecer assim? Até quando que nós vamos ter ainda esses embates nas famílias? Nós podemos aí acreditar que esses reencontros são pessoas que tiveram um antagonismo muito forte no passado. Reencarnam em situações, às vezes, até bastante diferentes, né? Tanto é que nós vamos encontrar casais, por exemplo, a mãezinha nasceu no Rio Grande do Sul e o pai nasceu no norte do Brasil, ou o pai nasceu no Rio de Janeiro e a mãe veio nascer em Minas Gerais, depois se reencontram e formam as famílias. Então, existe uma afinidade aí de sentimentos e afinidades que vão juntar várias descendências e várias culturas, para que, então, a sociedade continue a gerar os seus filhos, a gerar bons espíritos, através desse ensinamento que as famílias ditas cristãs devem adotar nos seus lares. Como diz aqui, caso contrário, lá na frente, nós poderemos ser vítimas aí de uma ingratidão, de um abandono. Nós vamos abrir outro parênteses aqui, já que o tema é família e irmãos, e nós gostaríamos de prestar uma homenagem aqui à nossa família. Nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, aqueles que se juntaram
aos nossos outros familiares. Nós agradecemos e muito porque são pessoas que sempre nos apoiaram nas situações mais difíceis. Então fica o nosso preito de gratidão à nossa família. Nós temos plena certeza de que são irmãos que também militam com dificuldade, têm seus filhos, têm suas sogras, as suas noras. A família vai crescendo, surgem sobrinhos. Como nós falamos aqui das origens, a família vai se estendendo, vai abrindo o braço para outros estados, etc. Então fica aqui essa gratidão aos nossos familiares, sempre nos ajudaram, sempre fortaleceram esses elos, apesar das nossas dificuldades. Então fica a nossa gratidão aos nossos irmãos, aos nossos genitores, porque, caso contrário, nós teríamos grande dificuldade, conhecendo a nós mesmos, fazendo essa reflexão diária, a nossa índole, as nossas tendências, nós podemos observar que a educação que foi ministrada pode não ter sido a melhor educação possível, mas foi a que nós precisávamos para chegarmos onde chegamos hoje, com essa visão e a busca que a doutrina espírita nos preconiza a cada momento. Honrar pai e mãe, honrar nossos filhos, mostrar esse ensinamento para eles, fazer valer que vale a pena esse sacrifício, porque somente assim nós vamos crescendo, somente assim nós vamos angariando esses recursos e ampliando a nossa família, ampliando esses benfeitores que trazem até nós esses ensinamentos. Vamos perdoar os nossos pais, apesar de tudo o mal que eles possam ter nos feito, porque cada um tem o seu momento. Nossos pais se erraram, eles têm condições de acertar, assim como nós também. Nós não somos perfeitos, a sociedade, de um modo geral, não é perfeita, vamos errar, vamos continuar aprendendo a cada momento. Então, essa oportunidade de nos relacionarmos com pessoas que, porventura, foram nossos algozes, ou nós fomos os algozes deles, isso aí é uma grande oportunidade. Essa lei da reencarnação é uma excelente oportunidade para nós continuarmos melhores numa encarnação futura, trazermos esses desafetos agora através da lei do amor. Nós já conseguimos perdoar, já conseguimos olhar para o nosso filho com os olhos mais amenos e não com aquele sentimento de atrapalhação, aquele sentimento de confusão, não. Essa infância que as crianças têm, isso é importante para nós também, para nós continuarmos ali, trabalhando, exercitando a paciência com eles. Depois as crianças vão crescer e vão seguir os seus rumos, e os pais idosos vão sentir falta daquela atrapalhação, né? Então isso é muito interessante mesmo, isso aí. Quer dizer, nós, enquanto no olho do furacão nós vamos ficar, às vezes, muito atribulados, né? E depois, então, passa aquele momento de euforia, os irmãozinhos, nossos filhos vão crescendo, vão criando as suas personalidades, mas aquela semente que o pai vai plantar, ou a mãe plantar, o casal vai plantar em seus corações, essa semente ela vai frutificar sim. A semente cristã do Evangelho, a semente cristã da Boa Nova, com certeza lá na frente ela vai frutificar sim. Meus irmãos, como o Renato disse, esse mês é um mês, para nós, um mês de muita emoção, não só pela proximidade do natalício do nosso Senhor Jesus, como também vamos trazer as homenagens ao nosso irmão Ariston, que também criamos esse laço de família com o nosso irmão e com todos aqueles que frequentam aqui o Monte Alverne. Em 2015, nós fomos um congresso de Pietro Baldi com o Ariston, lá na cidade de Franca, em São Paulo. O congresso que reunia, então, palestrantes de várias origens aqui do Brasil, para homenagear Pietro Baldi, o filósofo italiano, que depois mudou-se para o Brasil. E nós estávamos, nesse período, em 2015, nós estávamos com esse livrinho e viajamos com ele, Notícias de Chico Xavier.
Esse livro ele transcreve as mensagens psicofônicas, grande parte delas realizadas aqui no Monte Alverne, os trabalhos mediúnicos. E nós estávamos lendo o livro no congresso lá de Ubalde. Nós havíamos levado também o livro dos Espíritos atualizado, havia acabado de ser editado, foi um sucesso lá no congresso. Todo o material que se levou foi divulgado e foi vendido, etc. E um detalhe, o congresso de Petrobaldi, lá no salão, muito bonito, não tinha nenhum quadro de Petrobaldi, nenhum folder, nada. Eis que, de repente, Ariston sai lá, Ariston traz um quadro, ele trouxe um quadro, não sei se a Isa lembra desse detalhe, ele levou aqui de Brasília um quadro de Petrobaldi. E se não fosse Ariston ter levado o quadro, não ia ter nada assim que representasse o filósofo italiano. Então, olha só, a intuição que ele teve aqui em Brasília, ele falou, vou levar esse quadro para usar na reunião lá. E foi uma maravilha, porque então o quadro ficou bem na frente assim, do tablado, onde os palestrantes estavam realizando as suas exposições, então ali enriqueceu, iluminou mais aí o palco das palestras. Muito interessante. E aí o Ariston nos falou assim, Sérgio, veja a mensagem Flores da Paz, deste livro que você está lendo. Então nós nos lembramos de homenagear o nosso irmão, que faria anos agora em dezembro. Dia 16, né, Renato? 16 de dezembro. Nós vamos ler justamente essa mensagem que ele pediu para nós lermos lá em voz alta para ele. As Flores da Paz, dia 4 de outubro de 2003, aqui em Brasília. Mensagem ditada por Chico Xavier, através da psicofonia de Aristóteles. Queremos compartilhar das alegrias espirituais deste trabalho cristão, oferecendo nossos sentimentos em prece para que a espiritualidade superior nos enche o coração de esperança e paz, de alegria e de luz. Graças aos céus estamos cada dia com o espírito renovado e cada vez mais disposto a perseverar nestas atividades que nos trazem tantas alegrias, que nos oferecem daquelas mesmas flores que simbolizam a presença do nosso muito amado Francisco de Assis. Que todos vocês, meus filhos queridos, que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, recebam no coração, na mente e na alma, essa bênção maior que desce das esferas luminosas. Nosso agradecimento e nossa reverência perante os emissários espirituais que nos visitam, oferecendo a todos que aqui estamos a bênção de uma paz profunda e duradoura. Nosso agradecimento especial ao nosso Senhor, o excelso amigo de todos. Que Ele continue a derramar em nossos corações a essência divina de Sua presença, do Seu amor e de Sua luz. Que todos possamos permanecer nessa bênção, nessa paz transbordante, para sempre. Assim seja. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra
me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Assim seja. Que o Senhor nos ampare e nos proteja, a nós e a nossa família, as nossas famílias. Obrigado, meus irmãos, e que Jesus possa estar conosco nos nossos lares, na educação das nossas famílias e aqui no Monte Alverne. A cada momento que entrarmos aqui, possamos sentir essa presença junto a nós. Que assim seja. Agradecemos, Sérgio, Vinícius, pela palestra, e que as nossas famílias, né, mediante os nossos esforços de reforma íntima, de aprender a conviver, né, com amor, com respeito, possa ser esses jardins onde as flores da paz possam florescer, né. Sabemos que é com esforço, né, com dedicação, porque a família é um lugar de trabalho, né, de escola, como o Sérgio trouxe. É o primeiro educandário, né, como diz o livro dos Espíritos atualizados. E no campo da psicologia, a gente faz, às vezes, educativamente, uma brincadeira quando a gente diz assim que aquela família da propaganda da margarina, sabe aquela família da propaganda da margarina, sempre feliz, sorridente, né? Essa família é uma construção, né? Isso não se tem de uma forma imediata, né? Você constrói isso. Isso não é uma coisa dada simplesmente como a propaganda às vezes sugere, né? Como algo muito simples assim, né? Família, para a gente viver encontrar essa união, a gente precisa caminhar ao longo de toda a vida, investindo nisso para colher os frutos, né, de muito trabalho. Então, que possamos seguir, né, nessa direção. Então, agora a gente vai realizar os passes aqui na sala de tratamento espiritual. As pessoas podem aguardar aqui no salão, terá alguém para chamar, né, e formarmos ali a fila. E a gente convida os médiuns para ajudarmos aí nos passes. E acho que é isso, né? Então, faremos a prece final lá também dentro da sala de tratamento, tá? Então, quem quiser aguardar até o final, depois de passar, né, pelo passe, faremos a prece final lá. Só lembrando, Renato, que nós temos aqui para doação aos interessados o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a cartilha para estudarmos o Evangelho no lar, com as nossas famílias. São livros novos para doação. Os interessados podem pegar conosco aqui no final.